Salve, maravilhosos! É isso aí, hein? Estamos começando mais uma aula, mas essa aula de hoje é especial porque é uma aulinha rápida onde o prof vai dar dicas para vocês do que vocês precisam estudar para a prova de sábado. Então, ó, a primeira dica é: o que vai cair, prof? Vai cair os conteúdos mais voltados para a unidade um e 2, que vai falar sobre os grandes grupos de vegetais, sobre as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, para você estudar para essa prova e manjar e conseguir matar tudo, óbvio que você precisa saber sobre os tecidos vegetais, porque vão aparecer os termos dos tecidos lá. Você precisa decorar que o meristema primário é composto pela protoderm. Não, não. O objetivo dessa prova não é esse. Eu não vou cobrar nesse nível os tecidos, beleza? Vai aparecer os termos dos tecidos, por exemplo, vai aparecer um termo lá assim, ó, uma planta possui traqueídes e não possui sementes. Se você não souber o que é uma traqueíde, e aí? Como é que faz? Sacaram? Então, por isso que você precisa retomar ali os principais tecidos. E quais são esses principais tecidos? Que é os tecidos de revestimento, os parênquimas, tecido de sustentação e os tecidos de transporte, xilema e floema, e as características principais de cada um desses tecidos para conseguir entender o que vai ser cobrado na prova. Sobre os órgãos vegetais, também vai vir associado. Então, vai falar sobre os grandes grupos de planta, vai comentar sobre um órgão que é mais específico em um grupo, que tem num grupo que não tem no outro, bababá, uma estrutura diferenciada no órgão. Sacaram? Então, é nesse sentido que eu quero que vocês estudem. Para você conseguir pegar essa ideia, é legal você pegar aquela árvore filogenética que fala das características que unem todos esses grandes grupos como plantas terrestres e quais características vão surgindo ao longo do tempo para que os novos grupos fossem aparecendo na escala evolutiva. E depois também um peguinha ali na ideia geral do ciclo de vida e como o ciclo de vida mudou em cada um dos grupos. Então acompanha aqui com o prof que eu vou mostrar para vocês duas imagens que podem te ajudar para essa prova, beleza? Então vamos lá, maravilhosos. A primeira imagem que o prof quer mostrar é justamente essa imagem da filogenia das plantas, tá? Essa imagem aqui é interessante porque você tem aqui nesse ponto número um a origem de todas as plantas terrestres, beleza? Depois você tem a origem das plantas vasculares e aqui a origem das plantas com sementes, tá? Então isso daqui é muito legal para você sacar a ideia aí do desenvolvimento dos vegetais, tá bom? Mas tem uma outra imagem que o prof quer mostrar para vocês, que é mais legal ainda, tá? Que é mais legal ainda. Aguenta aí que o prof vai mostrar aqui. Pera lá. Aí, ó, essa aqui mostra legal. Então nós temos aqui no ponto número um o surgimento das primeiras plantas terrestres, que elas surgem o quê? Ó, surgem as primeiras plantas com embriões protegidos com estruturas especiais. Aqui é aquele termo que a gente fala de embriófitas. Todos os vegetais são embriófitos, porque os embriões são protegidos, revestidos por estruturas especiais e se desenvolvem inicialmente dentro da planta mãe. E aqui então nós temos o surgimento de todas as plantas terrestres e o primeiro grupinho, as briófitas, que tem como principal representante o musgo. Lembrando que uma particularidade das briófitas é o quê? É essas plantinhas danadinhas terem o ciclo de vida duradouro, o gametófito, que é o cara que forma gametas. Beleza? Depois surge na escala evolutiva os vasos condutores, as plantas traqueófitas, tá? Então aqui surge xilema e floema, plantas agora com maior porte, porque tem como transportar nutrientes com maior eficiência pelo corpo, plantas danadinhas, plantas mais tops. Então aqui nós temos o primeiro grupinho, que são as pteridófitas, que são chamadas de traqueófitas sem sementes, tá? E o principal representante das pteridófitas, as samambaias. Depois vai surgir na escala evolutiva aqui, ó, as primeiras plantas com semente e também surge uma estrutura sensacional que é o grão de pólen. O grão de pólen e o tubo polínico que vão tornar esses grupos de plantas que estão do ponto 3 para frente independentes da água para reprodução. Por quê? Briófitas e pteridófitas eram dependentes da água para reprodução porque o gameta era flagelado. Então, o gameta masculino flagelado necessitava de um meio líquido para se locomover e atingir a osfera. Agora, quando a gente tem essas danadinhas aqui com o grão de pólen não precisa mais da água. O gameta masculino pode ser transportado de outra forma, pelo vento.
por agentes polinizadores, no caso das angiospermas, certo? Então, o surgimento da semente, que melhorou muito o sucesso reprodutivo dessas plantas, né? Porque lança o embrião dentro da semente, essa semente cai, germina e forma um novo indivíduo, e o grão de pólen, que tornou essas plantas independentes da água para reprodução. Aqui, então, nós temos os grandes grupos de vegetais, que nós chamamos de vegetais superiores, as gimnospermas e as angiospermas. Lembrando que as gimnospermas possuem semente, possuem grão de pólen, mas não têm nem flor nem fruto, que são duas características que vão surgir aqui no ponto 4. As flores, que são as estruturas reprodutoras das angiospermas, e os frutos que revestem e protegem a semente. Tá? Então, essas características gerais são muito importantes de você saber, muito importantes de você entender para conseguir resolver a prova tranquilamente, tirar um notão. Então, lembra dessas características principais que diferenciam um grupo do outro, essas características que foram surgindo na escala evolutiva, e também relaciona isso com a reprodução, beleza? Vou colocar uma imagenzinha do esquema de reprodução para vocês manjarem. Aqui, meu povo, ó, então tem o esquema da reprodução, beleza? Então, comparando a reprodução dos animais com a reprodução das plantas. Vamos focar nas plantas. A gente falou de reprodução esses dias atrás, retomou todos os ciclos reprodutivos, então isso aí tem que estar mais claro na cabeça de vocês. Lembre-se que as plantas elas têm um ciclo de vida com alternância de gerações. É um ciclo chamado de haplodiplobiontico. O que é isso? Ora o indivíduo é diploide, ora o indivíduo é haploide. Tá? Na grande maioria dos grupos vegetais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a planta propriamente dita é um indivíduo diploide. Mas lembre-se que o indivíduo diploide ele tem algum grupo de célula ali especializada que vai fazer meiose, e essa meiose nas plantas vai formar esporos, não vai formar gameta. Esses esporos vão dar origem a uma estrutura haploide. Tá? No caso das briófitas, a estrutura haploide é a planta propriamente dita, diferente de pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses esporos, então, dão origem a uma estrutura haploide. Essa estrutura haploide, que pode ser um indivíduo haploide no caso das briófitas, que pode ser apenas estruturas reprodutoras nos casos das pteridófitas até as angiospermas, vão formar os gametas. Esses gametas masculinos e femininos vão se encontrar, lembrando que em briófitas e pteridófitas o gameta masculino é flagelado, necessita da água para reprodução. Em gimnospermas e angiospermas, esses gametas masculinos são formados dentro do grão de pólen. Então você já não tem problema nenhum nesse caso aqui, e não são mais dependentes da água para reprodução. Tem o tubo polínico, que é o pinguelão da planta, que vai auxiliar aí na fecundação da oosfera, que é o gameta feminino. Então tem aqui gameta masculino e feminino, fecundou, forma o zigotão. Esse zigotão se multiplica, né? Essa célula se multiplica em várias outras por mitose e vai dar origem ao indivíduo diploide, se for aí plantas como pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, essa vai ser a planta propriamente dita. Então, olha o tanto que o prof repetiu isso. Então, guarda isso aí para você não errar, para você não vacilar. Então, esse é o ciclo de vida geral. Tá? O que vai diferenciar os grupos vegetais no ciclo de vida? Justamente essa historinha aqui, ó, tá? A predominância da fase gametofídica ou esporofídica. Então nós temos aqui, ó, nas briófitas, como exemplo dos musgos, o gametófito é dominante e o esporófito é reduzido, que é essa parte aqui de cima, que você tem aqui a cápsula onde vai produzir os esporos. Esses esporos são produzidos por meiose, vão cair no solo, vão germinar, vão formar novos gametófitos. Quando você pega já aqui as samambaias e outras plantas vasculares sem sementes, tem o gametófito agora reduzido, é uma estrutura independente da planta, mas que só produz gametas para a reprodução sexuada. Quem é dominante agora é o esporófito. Esse gametófito, ó, como que ele começa a ficar reduzido e é uma fase temporária. No caso das pteridófitas, esse esporófito é a samambaia propriamente dita, e o gametófito é a fase temporária, que nas samambaias é o prótalo, tá? Que é um gametófito hermafrodita, tem a parte masculina e feminina aqui que produz os gametas. Quando você já pegar aqui agora os vegetais superiores, que são as plantas com sementes, gimnospermas e angiospermas, você tem esse gametófito mais reduzido ainda, tanto é que ele é geralmente microscópico, tá? E ele é dependente do tecido do esporófito para se nutrir. O esporófito é a planta propriamente dita, por isso que a gente fala que é a fase dominante, e você vai encontrar o gametófito
nos estróbilos, nas gimnospermas, estróbilo feminino, estróbilo masculino, e nas angiospermas você vai encontrar o gametófito masculino e feminino sendo produzidos nas partes da flor, tá? Nas partes da flor. Então, o gametófito masculino vai produzir aqui, ó, você vai produzir o gametófito feminino nas anteras, né, que vai produzir o grão de pólen, e dentro desse grão de pólen vai formar o tubo polínico, que vai dentro do tubo polínico se desenvolver no gameta masculino, a célula generativa, e você tem na parte feminina, aqui dentro do ovário, os óvulos, e dentro de cada óvulo vai formar o saco embrionário, que é o gametófito feminino, e que vai dar origem à oosfera. Beleza, meu povo? É basicamente isso o que o prof vai cobrar de vocês na prova. Não precisa ficar se matando em estudar detalhes dos meristemas, detalhes sórdidos dos tecidos. É lembrar dos nomes das estruturas, das funções principais de cada tecido e também dos nomes das estruturas principais de raiz, caule e folha. Beleza? Não vai cair nada muito profundo sobre nem tecidos e nem órgãos vegetais, mas sobre essa evolução dos grupos de plantas e a comparação das estruturas. E comparar estruturas é comparar tecido, é comparar órgãos. Por isso que é importante você estar ligado neles também. Beleza? Espero que esse videozinho tenha ajudado. Vou deixar uma atividade aqui para vocês de revisão também para vocês realizarem. E é isso. Beijo para vocês, boa prova, regassem. Eu quero gabaritada, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.